Boa noite, eu sou Davi Eduardo, vim apresentar a teoria da perspectiva de Daniel Kahneman. A gente começa com a teoria da utilidade aplicada na riqueza, e o Kahneman começa com a citação de Harry Markowitz, que diz que as utilidades elas estão mais ligadas aos ganhos de riqueza do que estados de riqueza em si. Ou seja, independentemente do teu patrimônio, da tua riqueza, o que se dá valor na tomada de decisão são os possíveis ganhos ou perdas de riqueza, isso que vai ser ponderado. Nesse caso, com o exemplo do tio Patinhas, mesmo com a imensa fortuna dele, ele não abriria mão de nenhuma moeda ou para entrar em alguma aposta que não tenha um grau de certeza que vá dar um retorno. Enfim, é indiferente a riqueza dele. Ele só quer mais e perder o menos possível. Dentro disso, o Kahneman ele começa analisando o teste de Bernoulli, que tem dois problemas. No problema um, é uma situação de ganho ou ganho. Ele bota uma preferência entre tu escolher, com toda certeza, ganhar US$ 900 ou ter 90% de chance de conseguir 1.000, um pouquinho a mais. No segundo problema, ou tu perde ou tu perde. Ou tu perde US$ 900 com certeza, ou tem 90% de chance de perder US$ 1.000. O resultado esperado do primeiro problema teria sido ser avesso ao risco de um. Então tu prefere garantir os US$ 900 em vez de se arriscar em ganhar 1.000. Nesse caso, um segundo problema, entre perder sem chance de ganhar, ou seja, perda ou perda, e arriscar, provavelmente tu vai preferir buscar o risco, porque tu já está perdendo. Então tu vai tentar perder um pouquinho menos. Isso aí vai dar uma ilustração, vai começar a clarear as ideias de Kahneman, para ele perceber o tamanho da aversão à perda que as pessoas têm. Ele analisa isso dentro do erro de Bernoulli, que é uma continuidade do último capítulo, que estabelecendo dois problemas. No problema 3, além do que tu já tem, ele propõe que a pessoa tem US$ 1.000 iniciais. Ele pede para escolher entre ter 50% de chance de ganhar US$ 1.000 ou conseguir 500 com certeza. No problema 4, tu começa com 2.000. E nesse caso, tu vai ter 50% de chance de perder US$ 1.000 ou perder 500 com certeza. É o ganha ou perde, né? Na primeira escolha, uma grande maioria das pessoas vai responder que prefere a coisa mais segura, ou seja, ela vai querer garantir o patrimônio que ela pode ganhar em vez de entrar num risco. Na segunda escolha, a grande maioria prefere a aposta, pelo mesmo argumento de antes, entre tu perder mais. Agora que tu já está numa situação de perda ou perda, a intenção seria mitigar o máximo possível essa perda. Só que, segundo o Bernoulli, o padrão deveria ser o mesmo do primeiro teste. Porém, pela importância do ponto de referência, nesse caso é a variável móvel que o Kahneman vai estabelecer, esse resultado tende a ser balanceado. Então, note-se que o modelo de Bernal ele faltava variável móvel como ponto de referência. Beleza. Conclusão, então, é que as atitudes de risco elas não dependem de um patrimônio líquido mais alto ou mais baixo, é indiferente. A não ser que seja um caso de extrema pobreza. Mas sim depende no fato de que a gente, na maioria, gosta mais de ganhar e menos de perder. Então acaba sendo lógico, é uma coisa bem intuitiva. A avaliação é relativa de um ponto de referência neutro, a qual às vezes nos referimos como nível de adaptação. Se refere à riqueza, né? O nível de adaptação é uma das principais características da teoria da perspectiva. No Kahneman ilustra com um exemplo das três tigelas d'água, onde a da esquerda tem água gelada, na da direita tem água quente e na do meio tem uma em temperatura ambiente. Nesse caso, com uma mão em cada extremo da situação, tu vai ter duas temperaturas diferentes e quando tu mergulhar as mãos na água, na água de temperatura neutra, tu ainda vai experienciar a mesma temperatura como quente em uma mão e fria na outra. Isso ilustra que a perspectiva vai se manter após a mudança do evento. Depois a gente pode citar a sensibilidade decrescente, que também já foi citado no erro de Bernoulli. Ele ilustra com o exemplo que acender uma luz fraca produz um forte efeito num ambiente que seja escuro. Tu vai notar muito facilmente essa diferença de luminosidade, né? Só que o mesmo incremento de luz, a mesma quantidade, pode ser indetectável e irrisório a mudança dessa luminosidade num ambiente que já está iluminado. Então, a tendência de tu perceber um ganho ou até mesmo uma perda, se ela for, ela vai estar, nesse caso, dependendo da circunstância. No terceiro ponto, o Kahneman ele ilustra a aversão à perda, que os organismos que tratam ameaças como mais urgentes do que as oportunidades têm uma melhor chance de sobreviver e se reproduzir. Ou seja, tu pode muito bem entrar numa aposta que seja arriscada, mas preservar
o capital que tu já tem. E isso é muito provado no próximo capítulo, principalmente pelo efeito dotação, que o que já é teu, a tendência é tu preservar. E essa é uma questão instintiva, né? Aqui com esse gráfico, o Kahneman ele ilustra a diferença do valor psicológico entre uma perda e um ganho na mesma quantia. Nesse caso, fica claro pelo gráfico que uma perda ela acaba na mesma proporção trazendo um, um dano maior para a pessoa. A pessoa se sente mais defasada do que se ela ganhasse a mesma quantidade, porque esse ganho ele acaba sendo irrisório comparado com tu perder algo que tu já estava garantido, vamos dizer. Aqui serve para ilustrar bem uh, uma questão que é elaborada depois por Kahneman, que tu começa a estabelecer um ponto de razão aonde, por certo valor, tu se arrisca a ter alguma perda. Vai ter uma razão de proporções que vai te fazer entrar numa aposta que tu tem alguma chance de perder. A gente vai abordar esse ponto em seguida. O Kahneman, em relação à aversão à perda, elabora um problema de opções mistas, onde tu pode perder ou ganhar. Nesse caso, alguém te propõe uma proposta na moeda, e se a moeda der coroa, tu perde $100. Se a moeda der cara, tu ganha 150. Aí a pergunta é, se ela é atraente, e se tu aceitaria? O resultado esperado é que a maioria das pessoas tem o medo de perder $100, e esse medo é mais intenso do que a esperança de ganhar 150. E aí, em base com inúmeras observações como essa, as perdas assomam como maiores do que os ganhos. Nesse caso, tu tem uma chance ali de 50-50 de perder uma quantia próxima do que tu pode ganhar. Então acaba sendo muito arriscado para a maioria das pessoas. Só que dentro disso, o último problema, os resultados do sistema 1 e 2 divergem. O Kahneman ele diz que o medo de perder $100 é mais intenso do que o de 150, como a gente falou, pelo fato que as perdas assomam como maiores que os ganhos. Só que aí entra um ponto. A razão da aversão à perda normalmente fica em torno de 1,5 a 2,5. Isso pode ser elaborado como, por algum valor, talvez te oferecessem $250, com a chance de tu perder só 100. Talvez tu entraria nessa aposta. Talvez não, talvez tu seja mais avesso ao risco e só entrasse caso, a gente aposta, se eu perder, eu perco $100 e se eu ganhar, eu ganho 1.000. Então agora está valendo para ti esse risco. Então tu começa a medir o risco das pessoas. Isso vai ser muito útil para a microeconomia futuramente, para determinar os padrões de aversão à perda e propensão ao risco. Resumindo, então, em apostas de ganhos e perdas, a aversão à perda é o que reina. O capital existente decresce mais a utilidade, foco na utilidade, do que o possível ganho. Nesse caso, isso é o que está representando nesse gráfico aqui elaborado por Kahneman, que na mesma proporção a utilidade decresce muito mais. Agora, numa situação de perda garantida, a propensão ao risco reina por conta da sensibilidade decrescente. Nesse caso, tu já está perdendo, então tentar não perder tanto é, vamos dizer, a opção mais viável e a mais escolhida entre as pessoas, instintivamente, né? Kahneman, dentro disso, ele ainda conseguiu ver as falhas e os pontos cegos, principalmente quando se tange a decepção e o arrependimento, que a gente vai elaborar no próximo slide. Nesse caso, ele estabelece três situações, onde, na maioria delas, você tem uma chance, maior ou menor, de ganhar um valor muito alto. Né? Nesse caso, tu tem na primeira uma chance em 1 milhão de ganhar $1 milhão, depois tu tem 90% de chance de ganhar $12 e 10% de não ganhar nada. E na última, tu tem 90% de chance de $1 milhão e 10% de ganhar nada. Ou seja, é que tem mais chances de tu ganhar. E o Kahneman analisa que a teoria da perspectiva não cobre a questão da decepção de, por exemplo, não ser premiado com a C, que é uma grande probabilidade, um grande retorno e quase nenhum risco. Além disso, ele também prevê o arrependimento. Por exemplo, no problema 6, tu pode ganhar com 90% de chance de certeza $1 milhão ou $50 com certeza. No problema 7, tu pode escolher entre 90% de 1 milhão e 150 mil com certeza. Perdendo nos dois casos e não ser contemplado, gera uma grande frustração, um grande arrependimento. E isso não é coberto pela teoria do prospecto. Então ele admite essa falha. Com todos esses pontos, a teoria da perspectiva acaba sendo bem relevante para ser acrescentada na teoria da utilidade. Por essas falhas, ela não pode ser uma teoria completa e complexa, mas ela serve de muito para agregar na teoria da utilidade já existente. Obrigado.